Querido ouvinte, que a paz e a presença de Deus envolvam o seu coração agora. Oro para que, enquanto você acompanha cada palavra desta mensagem, bênçãos invisíveis sejam derramadas sobre a sua vida. Que a sua família seja guardada, que a sua saúde seja fortalecida e que o seu espírito seja renovado. Se esta oração tocar a sua alma, saiba que ao curtir e se inscrever no canal, você está ajudando para que mais vidas sejam alcançadas. Isso faz o YouTube entender que esta mensagem é relevante e pode chegar a quem precisa ouvir hoje. Mas, antes de qualquer clique ou ação, eu quero que você se concentre neste momento como uma conversa entre você e Deus. Não é um ritual vazio, nem uma formalidade, mas um encontro real. Muitas vezes oramos apenas por hábito, como quem repete palavras no automático, sem lembrar que oração é diálogo vivo com o Criador. Jeremias 33:3 nos lembra: clama a mim e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Falar com Deus é abrir a alma diante daquele que conhece cada detalhe da sua história, inclusive os segredos que ninguém mais ouviu. É nesse espaço sagrado que encontramos direção quando tudo parece confuso, força quando as energias se esgotam e paz, mesmo nos dias mais turbulentos. Hoje vamos aprender juntos como essa conversa pode se tornar mais próxima, sincera e transformadora. Porque Deus não busca discursos perfeitos, Ele busca corações dispostos. Amém. Há momentos em que a boca não consegue traduzir o que a alma sente. Você já viveu isso? Aquele instante em que tenta orar, mas as palavras não vêm? A mente parece um emaranhado de pensamentos e a única coisa que resta é um silêncio pesado. Esse silêncio, no entanto, pode ser a linguagem mais profunda que temos diante de Deus. Ele não está preocupado com a gramática da sua oração, mas com a entrega do seu coração. Em Romanos 8:26 está escrito que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Isso significa que até o seu suspiro mais cansado pode se tornar uma oração que sobe ao trono de Deus. Ana, mãe do profeta Samuel, vivenciou isso. Chorava em silêncio, mexendo os lábios sem emitir som algum. E ainda assim, foi ouvida. Não pense que Deus precisa de frases rebuscadas para ouvir você. Ele é pai, e um pai entende até o balbuciar confuso de um filho. Se hoje você só consegue dizer, Senhor, me ajuda, isso já é suficiente. O importante é abrir o coração, mesmo que seja para falar de coisas que você acha pequenas demais. Porque para Deus, nenhuma oração é pequena quando é verdadeira. Glória a Deus. Talvez você tenha crescido achando que orar é falar sem parar, enchendo o momento com palavras bonitas para demonstrar fé, mas a Bíblia nos mostra algo diferente. O silêncio também é oração. O Salmo 4:6-10 nos convida a aquite vós e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não é apatia. É estar diante dele, reconhecendo que ele está ali, ouvindo até os pensamentos que você não consegue organizar. Em relacionamentos humanos, muitas vezes basta um olhar para que a outra pessoa entenda. Com Deus, essa compreensão é ainda mais profunda. Ele conhece cada emoção antes que você pronuncie uma palavra. Não tenha medo do silêncio, pois nele o Senhor trabalha, acalma e responde. Jesus mesmo buscava lugares solitários para orar. Não sabemos todas as palavras que ele disse, mas sabemos que havia conexão. O mesmo pode acontecer com você. Não é ausência de fé, é confiança, porque estar diante de Deus, mesmo sem som, é um ato de entrega que abre caminho para milagres. Amém. Há momentos que parecem comuns, mas carregam algo extraordinário. O instante em que o céu se inclina para ouvir você. O Salmo 3:4-15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Imagine isso. Deus se inclina como quem aproxima o ouvido para não perder uma palavra. Esse momento pode acontecer em qualquer lugar menos no silêncio. Da madrugada, no banheiro do trabalho, no trânsito. Não importa o cenário, mas sim a entrega do seu coração. Assim como Davi, que orava de manhã, à tarde e ao meio-dia, você pode clamar em qualquer instante e ter a certeza de que será ouvido. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso para ouvir a sua voz, a oração deixará de ser apenas um hábito e se tornará um encontro de intimidade. Ele não apenas escuta, ele presta atenção. E quem presta atenção, está pronto para agir. Glória a Deus, uma conversa com Deus pode mudar o rumo de toda uma vida. Pense em Moisés, que vivia escondido no deserto até que ouviu a voz de Deus na sarça ardente. Em instante, sua história mudou de direção. Assim também foi com o apóstolo Paulo, que no caminho de Damasco teve a vida transformada ao ouvir Jesus. Você talvez comece uma oração falando de algo específico, mas no meio dela Deus pode trazer à tona assuntos que você nem imaginava que precisavam ser tratados. Ele vê mais longe, conhece o destino e ajusta o seu caminho no momento certo. É por isso que nunca devemos subestimar uma conversa sincera com o Senhor. Às vezes não é o mundo todo que muda de imediato, mas
ou seu mundo. E quando isso acontece, tudo ao redor também começa a mudar, porque Deus sabe exatamente o que dizer e como conduzir você. Amém? Há orações que não trazem respostas genéricas, mas detalhes tão específicos que deixam claro. Deus ouviu cada palavra, até as que ficaram só no pensamento. Elias, desanimado e se sentindo sozinho, recebeu de Deus não apenas encorajamento, mas a informação exata de que havia ainda 7.000 fiéis que não haviam se dobrado a Baal. O Senhor conhece a sua vida de forma minuciosa. Ele sabe onde dói, o que você teme, o que espera e até aquilo que acha impossível. É como aconteceu com a mulher samaritana. Em um simples encontro junto ao poço, Jesus revelou detalhes que só ela conhecia, provando que estava diante de alguém que a via por inteiro. Quando Deus responde no detalhe, não é para impressionar, mas para mostrar que está próximo, atento e profundamente envolvido com a sua história. É como ouvir: eu sei exatamente o que você precisa e já estou cuidando. E essa renova a fé, pois entendemos que Ele não age de forma aleatória, mas com precisão divina. Glória a Deus, existem correntes que ninguém vê, mas que aprisionam a alma. Podem ter o nome de mágoa, medo, culpa, ressentimento ou vergonha. E quanto mais se guarda, mais pesado fica. Porém, quando você derrama diante de Deus o que está preso por dentro, algo poderoso acontece. Essas correntes invisíveis começam a se quebrar. Davi viveu isso. Ele disse que enquanto se calou, sentiu o peso consumir seus ossos. Mas ao confessar e abrir o coração diante do Senhor, veio o alívio e a libertação. O desabafo com Deus não é apenas falar, é entregar. O que estava escondido é abrir espaço para a cura. Com Ele, não há risco de julgamento ou má interpretação. Você pode contar suas lutas mais ocultas, suas dores mais antigas e até os erros que não consegue confessar a ninguém. Ou a fazer isso, o peso começa a sair e a liberdade entra, porque diante de Deus, até os segredos mais sombrios se tornam oportunidade de restauração. Amém. Há dias em que a força vai embora, o corpo está cansado, a mente confusa e a alma parece sem fôlego. Orar nesses momentos pode parecer impossível, mas é justamente quando não resta energia que a oração se torna ainda mais verdadeira. Pois vem sem ensaios, sem máscaras, apenas com a verdade crua do coração. Elias, após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, se sentiu tão exausto que pediu para Deus tirar sua vida. Sua oração foi curta, mas carregada de sinceridade. Já basta, Senhor. E Deus respondeu, fortalecendo-o. Isso nos ensina que, quando não conseguimos orar longamente, até um suspiro é suficiente. Romanos 8:26 afirma que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo sem palavras, Deus entende. E quando Ele entende, Ele age, não com base na força que temos, mas na dependência que demonstramos ao nos entregar a Ele. Glória a Deus. O caos pode ser externo ou interno. Pode estar nas circunstâncias ao seu redor ou nas tempestades. E nesses momentos orar parece um desafio enorme. Mas a Bíblia nos mostra que o caos não impede que a sua voz alcance o trono de Deus. Jonas orou das entranhas do peixe. Pedro, afundando no mar, clamou: Senhor, salva-me. Em ambos os casos, o cenário era extremo, mas a oração atravessou a confusão e chegou aos ouvidos do Pai. A paz de Deus não vem porque o caos desapareceu, mas porque a sua voz dirigida a Ele rompeu o barulho e encontrou um ouvido atento. Filipenses 4:6-7 nos lembra que, ao apresentarmos nossas petições com súplica e ação de graças, a paz que excede todo entendimento guarda nosso coração. Essa é a paz que o mundo não pode dar, mas que Deus derrama mesmo no meio da tempestade. Amém. A dor pode calar a alma, mas também pode se transformar em um diálogo profundo com Deus. O salmista disse no Salmo 42:3: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele não escondeu a dor, mas a levou para a conversa com o Senhor. Ana fez o mesmo ao clamar por um filho. Jó, no auge do sofrimento, expressou seu desejo de encontrar-se com Deus para expor sua aflição. Esses exemplos mostram que não é preciso esconder o que machuca. Pelo contrário, é na sinceridade da dor que encontramos espaço para que Deus nos cure e fortaleça. Quando a dor vira diálogo, ela deixa de ser peso e passa a ser ponto de encontro com o Pai. Ele não apressa a sua melhora, não ignora o que você sente, mas se aproxima para trazer consolo e sentido. E, com o tempo, o que era choro se torna força para continuar. Glória a Deus. Há cargas que, por mais que tentemos esconder, pesam todos os dias sobre nós. Algumas são visíveis, outras estão escondidas na mente e no coração. Podem ser preocupações constantes, culpas antigas ou responsabilidades que parecem grandes demais. Com o tempo, nos acostumamos a viver curvados, como se fosse normal carregar tanto peso. Mas Jesus nos convida:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não diz para virmos quando já estivermos leves. Ele quer que venhamos do jeito que estamos, com todo o fardo. Em 1 Pedro 5:7, a palavra reforça, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lanka. Não é colocar com cuidado, é soltar de vez, arremessar. Quando decidimos entregar a Deus o que está nos esmagando, algo muda. O peso não some apenas porque o problema desapareceu, mas porque agora está nas mãos certas. E quando isso acontece, o coração respira de novo. Glória a Deus! Há situações na vida que, olhando com os olhos humanos, parecem impossíveis. Portas trancadas, diagnósticos irreversíveis, problemas que se arrastam por anos. Mas a Bíblia nos mostra que a oração é capaz de tocar o impossível e transformá-lo. Josué, no meio de uma batalha, pediu que o sol parasse. E ele parou. Josué 10:12-13. Lázaro já estava morto há 4 dias quando Jesus chamou. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Aquilo que era impensável aos homens foi possível para Deus. Quando oramos com fé, não significa que tudo vai acontecer exatamente como imaginamos, mas significa que nada está fora do alcance do Senhor. Às vezes, o impossível não está do lado do fora, mas dentro de nós é o coração que volta a ter esperança, a fé que renasce, o perdão que parecia impossível. E quando a nossa voz se encontra com o poder de Deus, os limites humanos deixam de existir. Amém. Macta. Gente acredita que precisa ter as palavras certas para falar com Deus. Imaginam que ele só vai ouvir orações bonitas, bem construídas, sem erros. Mas a Bíblia nos ensina que ele se agrada mais da sinceridade do que da estética. Na parábola do fariseu e do publicano Lucas 18:10-14, o fariseu orava exaltando a si mesmo, enquanto o publicano batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que foi o publicano quem voltou para casa justificado. A oração verdadeira não é aquela que impressiona os outros, mas aquela que é real diante de Deus. É quando falamos do jeito que estamos, sem esconder fraquezas, sem fingir força, porque Ele já conhece o que pensamos antes mesmo de falarmos. Salmo 139:4. E ainda assim, Ele quer ouvir de nós. Essa é a liberdade da oração. Poder ser totalmente verdadeiro diante do Pai. Glória a Deus. Às vezes, enquanto oramos, percebemos que a resposta de Deus já começou a acontecer dentro de nós. Começamos falando sobre uma dor ou um problema. Mas à medida que falamos, sentamos clareza, paz e até novas direções surgindo. O profeta Abacuque começou questionando a Deus. Até quando, Senhor? Abacuque 1:2. Mas ao longo da conversa, seu coração mudou. E ele terminou declarando: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 13:18. Esse é o poder de falar com Deus. Muitas vezes a transformação começa antes da resposta visível. E como caminhar em um quarto escuro e enquanto seguimos falando com Ele, as luzes vão acendendo pouco a pouco. E percebemos que mais do que uma solução externa, o Senhor está moldando nosso coração para confiar plenamente. Amém. Existe um tipo de oração que Deus ouve e responde sem demora. O clamor urgente não é sobre o volume da voz, mas sobre a intensidade do coração que sabe que só Ele pode intervir. Pedro, afundando no mar, gritou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. E Jesus o socorreu imediatamente. Esse clamor pode acontecer no hospital, no meio de um acidente, um momento de desespero dentro de casa. Pode ser em palavras ou em silêncio, mas sempre carregado de rendição. É dizer: Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. E quando a resposta vem, ela não apenas resolve o problema, mas marca a nossa vida como um testemunho do cuidado divino, porque Ele é um pai que não ignora o grito sincero de um filho. Glória a Deus. Alguns fardos são tão pesados que tentamos escândalos, até de nós mesmos. Fingimos que não existem, mas eles continuam nos consumindo por dentro. São mágoas antigas, decisões não tomadas, medos que nunca confessamos. Mas a palavra de Deus nos mostra que entregar tudo ao Senhor é o caminho para a verdadeira liberdade. Moisés disse em Números 11:14: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. Ele reconheceu sua limitação e entregou o peso a Deus. O Senhor então enviou ajuda para dividir a carga. Quando levamos nossos fardos diante de Deus, Ele não apenas tira o peso, mas muitas vezes nos dá recursos e pessoas para nos ajudar no caminho. O alívio começa quando decidimos soltar o que não conseguimos mais carregar. E nesse momento, percebemos que não fomos criados para suportar tudo sozinhos, mas para viver debaixo do cuidado de um Pai amoroso. Amém? Existem situações que parecem intransponíveis. Tudo indica que o caminho acabou, mas é justamente nesses momentos que Deus nos convida a confiar no impossível. Em Marcos 9:23, Jesus disse:
Tudo é possível ao que crê. Isso não significa que tudo acontecerá como queremos, mas que nenhuma circunstância está fora do alcance do Senhor. Ele é capaz de abrir portas onde não existem paredes, transformar diagnósticos, reverter destinos. O impossível também pode acontecer dentro de nós. A coragem que volta, a fé que renasce, a esperança que se reacende. Por isso, mesmo quando tudo parecer fechado, levante sua voz ao Senhor. A sua oração pode ser o início de algo que o céu já preparou. Glória a Deus. Não existe oração feia quando ela é verdadeira. Deus não procura discursos ensaiados, ele busca sinceridade. Às vezes, uma simples frase, dita com o coração aberto, vale mais do que um discurso longo cheio de palavras bonitas. O publicano da parábola de Jesus apenas disse: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. E Jesus afirmou que foi ele quem saiu justificado. Diante do Deus, você pode ser totalmente honesto sobre seus medos, dúvidas, fraquezas, e até sobre dias em que não sente vontade de orar. Ele não se ofende com a sua verdade. Pelo contrário, é nessa transparência que ele trabalha em nós. Muitas vezes, enquanto falamos com Deus, algo começa a mudar antes mesmo que a situação se resolva. É como se a oração fosse acendendo luzes dentro de nós, revelando caminhos e trazendo respostas internas. O profeta Abacuque começou seu diálogo com Deus em tom de queixa, mas terminou declarando confiança e alegria no Senhor, mesmo sem ter visto mudanças externas. Habacuque 3:17-18. Assim também acontece conosco. A oração nos alinha à vontade de Deus, nos dá clareza e nos fortalece para continuar. O cenário pode não mudar imediatamente, mas o coração já não é mais o mesmo. E quando o coração muda, tudo muda. Glória a Deus. O clamor urgente é aquele que não espera o momento ideal, mas se lança a Deus no instante da necessidade. Pedro, afundando nas águas agitadas, não pensou em elaborar um discurso. Ele gritou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. E Jesus respondeu de imediato. Há orações que o Senhor responde com pressa, não porque é obrigado, mas porque o amor dele não ignora a urgência de um filho. Quando você clama de todo o coração, reconhecendo que só ele pode intervir, o céu se move. Esse tipo de oração nos ensina que não é preciso esperar um ambiente perfeito para falar com Deus. É no momento da angústia que muitas vezes experimentamos os milagres mais rápidos e marcantes da nossa vida. Amém. Existem momentos em que a alma está tão sobrecarregada que falar com Deus se torna mais do que uma escolha a menos, é uma necessidade. Vital. Nessas horas não há espaço para ensaios ou formalidades. É um encontro cru, onde a dor e a esperança se misturam. O salmista declarou no Salmo 5:5-22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lançar não é apenas colocar suavemente, é entregar com toda a força, como quem não quer mais carregar. Quando decidimos abrir mão de tentar resolver sozinhos, percebemos que não é sinal de fraqueza, mas de confiança. É reconhecer que existe um Deus que cuida de cada detalhe e que nos sustenta até nos dias mais sombrios. E nesse sustento, encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. Amém. Quando olhamos para o impossível com olhos humanos, tudo parece perdido, mas Deus não vê limitações. Para ele não existe diagnóstico irreversível, porta fechada para sempre ou destino selado. Josué pediu que o sol parasse, e o sol parou. Lázaro estava morto há 4 dias, mas Jesus o chamou para fora. Esses relatos não são apenas histórias antigas. Eles revelam a essência de um Deus que age quando ninguém mais pode agir. Talvez o impossível que você enfrente hoje não esteja do lado de fora, mas dentro de você uma ferida antiga, um perdão que parece inalcançável, uma esperança que morreu. Fale com Deus sobre isso, porque a voz que clama ao céu é capaz de tocar o que está além do alcance humano. Glória a Deus. A oração que mais agrada a Deus é aquela que nasce da verdade. Ele não está interessado em frases ensaiadas, mas em palavras que reflitam o que realmente sentimos. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus mostrou que a sinceridade vale mais do que a aparência. O publicano não tentou impressionar, apenas pediu misericórdia. Fale com Deus exatamente como você está. Se está cansado, diga. Se está com dúvidas, diga. Ele não se escandaliza com a sua verdade, pois já conhece o seu coração. O que ele quer é ouvir de você, para que a sua entrega seja completa e o relacionamento seja real. Amém. Muitas vezes a resposta de Deus começa a surgir enquanto estamos orando. Começamos a falar sobre um problema e, sem perceber, uma paz inexplicável começa a tomar conta. É como se, no meio das palavras, o Senhor reorganizasse nossos pensamentos e nos desse clareza. Foi assim com Abacuque. Ele iniciou o diálogo questionando e terminou louvando. O cenário não havia mudado, mas seu coração já não era mais o mesmo. Esse é um dos maiores milagres da oração. Antes de mudar as circunstâncias,
Deus muda quem nós somos diante delas. E essa mudança interna é o que nos dá forças para perseverar, mesmo quando nada parece acontecer por fora. Glória a Deus, existem clamores que movem o coração de Deus com urgência. Eles não são calculados ou ensaiados, mas saem da alma como um grito de socorro. Pedro viveu isso quando, prestes a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E, imediatamente, Jesus estendeu a mão. Esse tipo de oração acontece no leito de um hospital, em um momento de acidente, ou até em silêncio, mas sempre com intensidade e fé. O Senhor responde não porque somos bons, mas porque Ele é bom. E, quando a resposta vem, ela deixa uma marca eterna. A certeza de que não estamos sozinhos e de que Deus está atento a cada batida do nosso coração. Amém. Existem pesos que carregamos por tanto tempo que começamos a achar que são parte de nós. Podem ser culpas, feridas, frustrações ou preocupações que insistem em voltar, mas a verdade é que fomos criados para andar livres e não oprimidos. Jesus nos convida em Mateus 11, 28-29, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando entregamos esse peso, percebemos que não é sobre aguentar sozinhos, mas sobre confiar que Ele tem forças suficientes para carregar o que não conseguimos. E no instante em que soltamos, sentimos o alívio que só a presença dEle pode dar. Glória a Deus, o impossível não é um limite para Deus, mas um palco para sua glória. Ao longo das Escrituras, vemos situações em que não havia saída humana, e ainda assim o Senhor agiu. O mar se abriu para Israel, o sol parou para Josué, a prisão se abriu para Pedro. Esses milagres mostram que o impossível é o ambiente onde Deus manifesta seu poder. Talvez hoje você olhe para sua vida e não veja saída, mas lembre-se, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. E quando confiamos em Ele, mesmo sem entender como, podemos descansar sabendo que o resultado final está nas mãos certas. Não existe protocolo para falar com Deus. Ele não exige palavras rebuscadas ou gestos ensaiados, mas um coração disposto a ser honesto. Na Bíblia, vemos homens e mulheres derramando diante do Senhor suas alegrias, medos, dores e até frustrações. E Ele os ouviu não porque soavam bonitos, mas porque eram verdadeiros. Ore como você é, fale sobre o que sente, mesmo que seja confuso ou difícil. Deus não se ofende com a sua vulnerabilidade. Pelo contrário, é nela que Ele mostra a sua faculdade. Muitas vezes, enquanto oramos, Deus começa a trabalhar em nosso interior antes mesmo que percebamos. É como se, ao falarmos, Ele alinhasse nosso coração à sua vontade. O profeta Abacuque iniciou sua conversa com queixas e terminou com louvor, mesmo sem mudanças visíveis ao redor. Essa transformação interior é uma das maiores respostas de Deus. Quando Ele muda nossa perspectiva, as circunstâncias deixam de ter o mesmo peso. Passamos a ver com os olhos da fé e a confiar mesmo no silêncio. Glória a Deus. Existem momentos em que o clamor não pode esperar. É um pedido imediato, urgente, carregado de dependência. Foi assim com Pedro, quando afundava nas águas agitadas. Senhor, salva-me. Mateus 14:30. O Senhor não demorou. Estendeu a mão e o levantou. Esse é o Deus que responde ao clamor do seu povo não porque somos perfeitos, mas porque Ele nos ama profundamente. E, quando Ele age, sua resposta não apenas resolve o problema, mas fortalece nossa fé para os próximos desafios. Vezes, passamos anos tentando carregar sozinhos preocupações e responsabilidades que nos desgastam. Mas Deus nunca nos chamou para vivermos sobrecarregados. Ele nos convida a entregar tudo o que nos aflige. O salmista declara em Salmo 5:5-22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lançar não é colocar aos poucos, é soltar completamente. Quando fazemos isso, percebemos que a paz não vem porque tudo mudou, mas porque agora está nas mãos certas. E no descanso dessa confiança, encontramos forças novas para caminhar. Glória a Deus. O impossível para nós é apenas o começo para Deus. Quando o mar estava fechado diante do povo de Israel e o exército de Faraó se aproximava, não havia escapatória humana, mas Deus abriu um caminho onde não havia estrada. Assim também acontece conosco. Quando não vemos saída, Ele pode criar uma solução inesperada. A palavra nos lembra em Isaías 4:3-19, eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Por isso não desista diante do impossível. Ele continua sendo o Deus que abre mares e derruba muralhas. Amém. O Senhor não espera de nós discursos perfeitos,
mas um coração sincero. Ele prefere ouvir uma oração curta, porém honesta, do que palavras bonitas que não refletem a verdade do coração. Foi assim com o publicano que apenas disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13, e foi ouvido. Essa simplicidade agrada a Deus, porque mostra rendição e confiança. Quando nos apresentamos diante de El Mascarás, Ele nos recebe exatamente como estamos e nos transforma com seu amor. Amém. Há momentos em que, enquanto falamos com Deus, o próprio ato de orar nos revela respostas. É como se, ao organizar nossas palavras diante dele, nosso carro começasse a ver com mais clareza. Abacuque iniciou sua oração questionando e terminou adorando, sem que nada externo tivesse mudado. Essa é a obra que Deus faz por dentro, ele troca nossa inquietação por confiança. Quando isso acontece, descobrimos que a oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre sermos moldados pelo Pai. Glória a Deus, o clamor urgente não precisa de cenário perfeito. Pode acontecer no trânsito, em um corredor de hospital, ou no silêncio do quarto. É um grito do Espírito que sabe que só Deus pode agir. Pedro afundava nas águas quando clamou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. E Jesus o socorreu. Esse é o Deus que não se atrasa quando o pedido vem de um coração rendido. E quando ele responde, não é apenas para resolver aquele momento, mas para renovar nossa fé e nos lembrar de que Ele sempre está por perto. Amém. Fardos parecem colar na alma. São lembranças que doem, preocupações constantes ou responsabilidades que parecem não ter fim. Com o tempo, aprendemos a conviver com eles, mas Deus nos chama para um descanso real. Em Mateus 11:28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso significa que podemos chegar diante dele, exatamente como estamos, sem precisar nos arrumar emocionalmente antes. Quando entregamos esse peso, algo sobrenatural acontece. A mente se acalma, o coração desacelera e a alma volta a respirar. Não porque tudo se resolveu, mas porque colocamos nas mãos de quem pode sustentar todas as coisas. Glória a Deus. O impossível é o cenário perfeito para Deus manifestar seu poder. Na Bíblia vemos o mar vermelho se abrir, mortos voltarem à vida, muralhas caírem sem esforço humano. Esses feitos não eram apenas para impressionar. Eram para mostrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E Ele continua o mesmo. O que é impossível para você hoje é apenas mais uma oportunidade para Ele revelar sua glória. Mesmo que a sua fé esteja pequena, entregue ao Senhor. Basta uma palavra dele para mudar completamente a sua história. Amém. Deus valoriza a sinceridade mais do que a eloquência. Ele prefere ouvir uma oração simples, mas honesta, a um discurso elaborado sem verdade. O publicano da parábola de Jesus, com poucas palavras, se humilhou diante de Deus e foi justificado. Isso nos ensina que a oração verdadeira não se preocupa com a aparência, mas com o coração. Se hoje você não tem forças para falar, muito diga apenas: Senhor, aqui estou. Essa frase, dita com sinceridade, é capaz de mover o céu. Amém. Em alguns momentos, enquanto falamos com Deus, a mudança começa antes mesmo que percebamos. As palavras saem, e no processo, nosso coração é moldado. Abacuque experimentou isso. Iniciou seu diálogo inquieto e terminou confiante. A situação ao redor não mudou, mas a visão dele foi transformada. Quando a oração muda o nosso interior, somos fortalecidos para enfrentar qualquer cenário, porque passamos a enxergar com os olhos da fé. Glória a Deus, o clamor urgente é como um reflexo da alma diante de um perigo ou desespero. É espontâneo, intenso e direto ao coração de Deus. Pedro afundava e clamou. Ana, aflita, derramou lágrimas e palavras silenciosas. Em ambos os casos, o Senhor ouviu e respondeu. Não subestime a força de um clamor sincero. Ele pode mudar não só a sua vida, mas também a vida de quem você ora, porque Deus não ignora um pedido que vem carregado de fé. Amém. Existem fardos que não são visíveis aos olhos humanos, mas que pesam tanto quanto uma carga física. São preocupações constantes, feridas emocionais, ou até responsabilidades que sentimos não poder compartilhar com ninguém. O Senhor nos lembra em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa promessa é um convite à entrega total. Não se trata de entregar apenas uma parte, mas tudo menos até aquilo que parece pequeno ou insignificante. Quando lançamos esses pesos sobre Deus, descobrimos que a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na certeza de que eles estão nas mãos certas. Amém. O impossível não é o fim da história, é o início do milagre. Quando tudo parece fechado e não há caminho visível, Deus ainda tem a última palavra. Lembre-se de Abraão, que creu contra a esperança e viu a promessa se cumprir. Romanos 4:18-21. O mesmo Deus que abriu o ventre estéril de Sara
É o Deus que hoje pode transformar situações que parecem definitivas. A fé não é negar a realidade, mas crer que Deus pode intervir sobre ela. Por isso, diante do impossível, mantenha sua confiança firme. Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. A oração mais valiosa para Deus é a que nasce do coração. Quadrant, ele não se impressiona com palavras bem articuladas, mas se comove com a sinceridade. O publicano da parábola, reconhecendo sua condição, pediu apenas misericórdia menos e foi ouvido. Assim é conosco. Quando reconhecemos nossa dependência, abrimos espaço para que a graça de Deus nos alcance. Por isso, não tenha medo de se mostrar vulnerável na presença dele. É na fraqueza que sua força se aperfeiçoa. Amém. Às vezes, enquanto oramos, a resposta de Deus não vem como uma voz audível ou um acontecimento imediato, mas como uma transformação interior. É uma paz que preenche o coração e uma clareza que antes não existia. Foi assim com Abacuque. No início, suas palavras eram de inquietação. No fim, eram de confiança e adoração. Esse é o efeito da presença de Deus menos mudar nossa visão antes mesmo de mudar o cenário. Quando ele muda o nosso interior, passamos a enfrentar qualquer situação com serenidade e fé. Glória a Deus. Existem clamores que Deus responde rapidamente, não porque estamos pressionando, mas porque sua misericórdia é movida pela urgência do nosso coração. Pedro, prestes a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E foi imediatamente socorrido. Esse é o reflexo do cuidado de um pai que conhece a necessidade exata do filho. E quando ele responde assim, é para nos lembrar que não estamos sozinhos e que podemos confiar plenamente em seu cuidado, mesmo nas tempestades mais violentas. Amém. Alguns pesos são tão silenciosos que até esquecemos que estão sobre nós. Eles se acumulam aos poucos. Preocupações diárias, feridas não tratadas, responsabilidades que não compartilhamos. Com o tempo, a alma começa a se curvar. Mas Jesus nos lembra que não precisamos viver assim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite é para agora, não para quando estivermos mais fortes. Quando entregamos esses pesos, algo muda. Não é a ausência de desafios que nos dá descanso, mas a presença de Deus sustentando cada passo. Amém. O impossível é o campo onde Deus revela que nada o limita. Ele transforma diagnósticos, abre portas e cria caminhos onde não havia passagem. No deserto, fez jorrar água da rocha. No vale de ossos secos, trouxe vida novamente. Esses milagres nos mostram que o Senhor não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Se hoje tudo parece fechado, lembre-se: a palavra final pertence a Ele, e sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Glória a Deus! Não espera orações longas para agir, Ele espera orações verdadeiras. A sinceridade é o que abre o caminho para a intervenção divina. Na parábola do fariseu e do publicano, foi o humilde que saiu justificado. Isso nos ensina que diante do Deus não precisamos provar nada menos, apenas nos apresentar como somos. Quando falamos com o coração aberto, Ele nos ouve, nos transforma e nos aproxima mais dele. Amém. Enquanto oramos, algo poderoso acontece. Nossas palavras diante de Deus começam a reorganizar nosso interior. Muitas vezes, antes de mudar a situação, Ele muda nossa percepção. Foi o que aconteceu com Abacuque. Sua oração começou com inquietação e terminou com confiança. O cenário não havia mudado, mas seu coração estava fortalecido. Assim é conosco. Quando Deus muda o nosso interior, passamos a enfrentar a vida de forma diferente e essa mudança já é uma resposta. Glória a Deus. O clamor urgente nasce de um coração que reconhece que só Deus pode intervir. Não é calculado, não é ensaiado, mas carregado de fé. Pedro, afundando, clamou por socorro, e Jesus o salvou imediatamente. Esse mesmo socorro está disponível hoje para quem clama com sinceridade. Quando Deus responde a esse tipo de oração, Ele não apenas resolve o momento, mas fortalece nossa fé para os próximos desafios. Amém? Há fardos que nos acompanham por tanto tempo que começamos a acreditar que são parte da nossa identidade. Vivemos como se carregar aquele peso fosse normal, mas não é. Esses fardos podem ser lembranças dolorosas, palavras que nos feriram, decepções que nunca superamos, medos que nos paralisam ou responsabilidades que sobrecarregam nossos ombros. Deus, porém, nos lembra que não fomos criados para viver assim. Em Mateus 11:28-30, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite é para cada um de nós, exatamente no estado em que estamos agora. Ele não nos pede que organizemos a vida para então nos aproximarmos dele. Pelo contrário, Ele quer que venhamos com toda a bagunça,
o peso e as feridas. E quando entregamos o que está pesado demais, experimentamos um descanso que não depende das circunstâncias. O descanso de Jesus não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que não caminhamos sozinhos. É a paz de saber que o Criador do universo está carregando conosco o peso da vida. E quando essa paz invade o coração, até as tempestades mais violentas perdem força. Glória a Deus. O impossível é o cenário em que Deus gosta de trabalhar. Ele se apresenta onde a lógica humana já desistiu, onde as estratégias falharam e onde o homem declarou que não há mais solução. Ao longo da Bíblia, ele mostrou isso repetidas vezes. Abrão e Sara, avançados em idade, receberam a promessa e viram o milagre de um filho. Josué viu as muralhas de Jericó caírem não pelo poder de armas, mas pelo som do louvor e da obediência. O profeta Eliseu viu um machado de ferro flutuar sobre as águas, contrariando as leis naturais. Esses episódios não estão na palavra, apenas para nos inspirar, mas para nos lembrar que o mesmo Deus que agiu no passado continua sendo Deus no presente. Ele não perdeu seu poder, não envelheceu, não mudou. Talvez o seu impossível seja uma cura que a medicina não pode explicar, a restauração de um relacionamento destruído, ou a provisão em um momento de total escassez. Deus conhece cada detalhe e já preparou o caminho que você não consegue ver. Por isso, creia, o impossível não é o fim, mas o começo para a manifestação da glória dele. Amém. O Senhor não está em busca de orações impecáveis, mas de corações verdadeiros. Não são as palavras bonitas que movem a mão de Deus, mas a sinceridade que transborda de um espírito quebrantado. O publicano, em Lucas 18:13, não conseguiu elaborar um discurso elaborado. Ele apenas bateu no peito e disse: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Foi essa honestidade que tocou o coração do Senhor. Diante do Deus, não há motivo para fingir. Ele já conhece cada pensamento antes mesmo que saia de nossa boca. Salmo 139:4. Mas quando escolhemos abrir nosso coração e falar com verdade, estamos demonstrando que confiamos plenamente nele, que acreditamos que ele nos ama apesar de nossas falhas. Talvez hoje você sinta que não tem forças para orar como gostaria. Talvez as palavras estejam presas na garganta ou os pensamentos estejam confusos. Saiba que para Deus, até o seu silêncio sincero é uma oração. Ele vê as lágrimas, entende os suspiros e responde à fé que está por trás deles. Amém. A oração é mais do que um pedido. É um processo de transformação interior. Muitas vezes entramos na presença de Deus com o coração ansioso, confuso ou até revoltado, e saímos dela com paz, clareza e renovação. O profeta Abacuque é um exemplo vivo disso. Ele começou seu diálogo com Deus questionando: Até quando, Senhor? Abacuque 1:2. Mas, conforme se derramava diante do Pai, sua visão mudou. No final, declarou: Todavia, eu me alegrarei. No Senhor exultarei, no Deus da minha salvação. Abacuque 3:18. O cenário externo não havia mudado, mas o interior dele havia sido transformado. Isso é o que a oração faz. Reorganiza pensamentos, acalma emoções, fortalece a fé e nos alinha à vontade de Deus. Quando deixamos que Ele trabalhe dentro de nós, passamos a olhar para as circunstâncias com outros olhos do que somos do Sir, movidos pelo medo, e passamos a ser guiados pela confiança. É por isso que, mesmo antes da resposta, já podemos louvar. Glória a Deus, existem momentos em que não há tempo para discursos, apenas para um clamor urgente. É aquele instante em que a alma reconhece que, se Deus não agir, nada mais poderá ser feito. Pedro viveu isso quando andava sobre as águas e começou a afundar. Ele não fez uma oração longa, apenas gritou: Senhor, salva-me. Matias 14:30. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o resgatou. O clamor urgente é movido pela fé e pela total dependência. Não é sobre escolher as palavras certas, mas sobre colocar todo o coração no pedido. E Deus, em sua misericórdia, responde prontamente. Muitas vezes a resposta não vem apenas para resolver o problema momentâneo, mas para marcar a nossa vida para sempre. Ela se torna um testemunho de que o Senhor é socorro presente na angústia, e que nenhuma tempestade é grande demais para a sua voz acalmar. Amém. Algumas cargas não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. São batalhas invisíveis que nos desgastam sem que ninguém ao redor perceba. Muitas vezes suportamos ataques, tentações, dúvidas e pressões espirituais que drenam nossas forças pouco a pouco. É nesses momentos que precisamos lembrar que não lutamos sozinhos. Efésios 6:10-11 nos orienta. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Entregar essas lutas a Deus significa também nos revestir de fé, oração e confiança, sabendo que Ele é nosso defensor. Quando confessamos,
Diante do Senhor, as batalhas internas que enfrentamos damos a Ele total liberdade para agir. Ele pode acalmar tempestades externas, mas também silenciar guerras interiores. E quando Ele age, a paz que invade o coração não é frágil, é firme e duradoura, capaz de sustentar-nos até mesmo nos dias mais sombrios. Glória a Deus! O impossível muitas vezes nos amedronta, porque expõe nossa incapacidade. Quando não há mais o que possamos fazer, sentimos o peso da impotência. Mas é exatamente aí que Deus se manifesta, pois Ele nunca dependeu da nossa força para agir. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Aos olhos humanos, era o fim, o exército inimigo atrás e o mar à frente. Mas Deus ordenou que Moisés levantasse o cajado e o mar se abriu. Êxodo 14, 21-22. Essa passagem não está nas Escrituras por acaso. Ela é um lembrete de que, quando chegamos ao limite, o Senhor pode abrir caminhos onde não existem estradas. Se hoje você sente que chegou ao fim das opções, lembre-se, Deus é especialista em criar saídas que o homem jamais poderia imaginar. Ele é o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos vivos da sua fidelidade. Amém. Deus não se impressiona com discursos longos, mas se aproxima de corações humildes e sinceros. Muitas vezes tentamos esconder nossas falhas, fraquezas e dúvidas, como se Ele não soubesse de tudo. Mas o Salmo 139, 1-4 nos lembra que Ele nos conhece por completo, menos até antes que a palavra chegue à nossa boca. Na presença de Deus não precisamos fingir. Podemos abrir a alma e dizer exatamente como nos sentimos. Podemos confessar medos, dores e até frustrações. E ao fazer isso, encontramos o alívio de não carregar mais sozinho o que estava nos sufocando. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Salmo 51:17. Ele acolhe, cura e restaura. E é nesse encontro honesto que começamos a experimentar a verdadeira intimidade com o Pai. Amém. A oração não é apenas uma forma de falar com Deus. É também um meio pelo qual Ele fala conosco. Muitas vezes começamos orando para pedir respostas, mas no meio da conversa, percebemos que Ele está transformando o nosso entendimento e nos guiando por um caminho que não tínhamos visto antes. O profeta Abacuque é um exemplo marcante disso. Começou questionando e terminou louvando. Essa mudança não foi fruto de um milagre externo, mas de uma transformação interna. Quando Deus trabalha dentro de nós, começamos a ver o mundo com os olhos da fé. E mesmo que a tempestade continue do lado de fora, descobrimos que por dentro já estamos seguros. Essa é a vitória que vence o mundo. A confiança plena no Senhor. Glória a Deus. Há momentos em que o clamor é tão intenso que parece rasgar a alma. Nessas horas não existe espaço para formalidades. É apenas um coração gritando por socorro ao Pai. Pedro, afundando nas águas agitadas, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão. Esse é o Deus que temos. Rápido para ouvir, pronto para agir, fio para sustentar. Ele não apenas nos livra do perigo, mas transforma o momento de aflição em um marco de fé. Quando olhamos para trás e lembramos desses livramentos, nossa confiança se fortalece. Passamos a entender que em qualquer circunstância podemos clamar, e Ele ouvirá. E quando Ele responde, não apenas muda o nosso momento, mas renova a certeza de que nunca estamos sozinhos. Amém. Existem batalhas que não se travam no campo físico, mas no interior da alma. São guerras silenciosas, lutas que ninguém vê, mas que desgastam nossas forças dia após dia. Às vezes nem sabemos como explicar para os outros o que está acontecendo dentro de nós. É nesse cenário que a oração se torna não apenas um refúgio, mas um campo de vitória. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 10:4: As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso significa que, por mais que as lutas sejam invisíveis, temos armas espirituais capazes de vencer qualquer fortaleza que o inimigo tente levantar contra nós. Quando falamos com Deus sobre as batalhas internas, entregamos a Ele o controle sobre o que não conseguimos vencer sozinhos. E Ele nos lembra que a vitória não depende do tamanho da nossa força, mas da fidelidade dEle. Aos poucos, o medo dá lugar à coragem, a ansiedade dá lugar à paz, e a opressão se transforma em liberdade. Essa é a força que vem do alto, capaz de sustentar mesmo nos dias mais difíceis. Amém. Muitas vezes, quando pedimos algo a Deus, esperamos que a resposta venha imediatamente. Mas a palavra nos ensina que mesmo quando não vemos nada acontecer, Ele já está trabalhando. Daniel é um exemplo disso. No capítulo 10, lemos que ele orou e jejuou por 3 semanas, sem saber que desde o primeiro dia sua oração havia sido ouvida. Um anjo lhe disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
as tuas palavras foram ouvidas. Isso nos lembra que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes há batalhas espirituais acontecendo que não conseguimos ver, mas o Senhor já está movendo céus e terra em nosso favor. Por isso não desista de orar, mesmo que pareça que nada mudou. A resposta pode já estar a caminho, e quando chegar, será no tempo perfeito. Glória a Deus. O descanso em Deus não é apenas parar de fazer coisas, mas confiar que Ele está no controle mesmo enquanto esperamos. É fácil descansar quando tudo está no lugar. O desafio é descansar quando tudo está incerto. Isaiah 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz não é frágil, não depende de circunstâncias, mas é sólida, porque vem da certeza de que Deus é soberano. Descansar em Ele é um ato de fé. É dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que o Senhor está comigo. E isso basta. Quando tomamos essa postura, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo enfraquece, e passamos a viver um dia de cada vez, sustentados pela mão do Pai. Há orações que não apenas mudam situações, mas mudam destinos. O jovem Samuel foi fruto de uma oração persistente de sua mãe, Ana. Ela orou com lágrimas, com alma quebrantada, e fez um voto diante de Deus. O resultado foi não apenas o nascimento de um filho, mas o surgimento de um dos maiores profetas de Israel. Isso nos mostra que a nossa oração pode ir muito além de atender a uma necessidade momentânea. Ela pode influenciar gerações, abrir caminhos para que a vontade de Deus se cumpra e transformar o curso de vidas inteiras. Por isso, quando você orar, lembre-se, o que está sendo plantado hoje pode frutificar não apenas na sua vida, mas na vida de muitas pessoas ao seu redor. A oração é uma semente eterna. Glória a Deus, quando entregamos algo nas mãos de Deus, precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes pedimos algo específico, mas Ele responde de uma forma totalmente diferente porque enxerga o que nós não vemos. Em Efésios 3:20 está escrito: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso significa que, mesmo quando a resposta não vem do jeito que imaginamos, ela sempre será a melhor possível, pois vem de um Deus que nos ama e deseja o nosso bem. Confiar na resposta de Deus é escolher descansar mesmo quando não entendemos. É saber que Ele está escrevendo uma história maior do que a que conseguiríamos planejar sozinhos, e no tempo certo, tudo fará sentido. Amém. Existem momentos em que Deus nos leva a lugares de silêncio para que possamos ouvir sua voz com mais clareza. O barulho do mundo e das preocupações muitas vezes sufoca a sensibilidade espiritual, e é por isso que Ele nos chama para um lugar de calma. Jesus fazia isso. Em Lucas 5:16 lemos: Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Não era fuga, era busca. Esses momentos de afastamento não nos isolam de Deus, mas nos aproximam dele. É nesse silêncio sagrado que conseguimos sentir sua direção, receber consolo e ser renovados por sua presença. O silêncio diante de Deus não é vazio. Amém. É o momento em que Ele sussurra verdades que não ouviríamos no meio da correria. Por isso, não tenha medo dos momentos de pausa. Eles podem ser a chave para a resposta que você tanto espera. Amém. Há orações que são respondidas, não apenas para nós, mas para que outros vejam e creiam. O milagre na vida de Lázaro, por exemplo, não foi apenas para consolar Marta e Maria, mas para que muitos testemunhassem o poder de Deus e crescem em Jesus. João 11:42 registra que Jesus orou dizendo: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Isso nos mostra que a sua resposta pode ser um sinal para alguém ao seu redor. Sua vitória pode se tornar a prova de que Deus é real, fiel e poderoso. E quando isso acontece, o nome dele é glorificado não apenas na sua vida, mas na vida de todos que testemunham o que ele fez. Glória a Deus! Nem sempre Deus responde com um sim. Às vezes a resposta é não, ou ainda não. Isso pode nos frustrar no momento, mas muitas vezes é a forma que Ele usa para nos proteger de algo que não vemos. Paulo pede 3 vezes para que um espinho na carne fosse tirado. E Deus respondeu: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A resposta não foi a remoção do problema, mas a revelação de um propósito maior. Quando entendemos isso, passamos a confiar não apenas no poder de Deus para responder, mas também na sabedoria dele para decidir o que é melhor. E essa confiança nos permite descansar, mesmo quando a resposta não é a que esperávamos. Amém. A oração é um ato de fé, mas também é um ato de amor. Quando oramos, não estamos apenas pedindo coisas, mas nos conectando com o coração de Deus, e quanto mais o conhecemos, mais passamos a desejar que a vontade dele prevaleça sobre a nossa.
Foi assim com Jesus no Getsemane. Um momento do profunda angústia, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a oração que entrega tudo, não apenas o pedido, mas o controle. É dizer: Senhor, eu confio tanto em ti que aceito o teu plano, mesmo que seja diferente do meu. Essa entrega é o mais alto nível de fé e também o mais profundo nível de intimidade com Deus. Glória a Deus, há momentos em que Deus nos surpreende respondendo muito além do que pedimos. Pedimos uma solução e Ele nos dá um milagre. Pedimos forças para suportar e Ele nos dá vitória. O cego Bartimeu clamou apenas por misericórdia. E Jesus não só o ouviu, mas restaurou completamente a sua visão. Marcos 10:46-52. Ele pediu algo grande, mas recebeu algo ainda maior, menos a oportunidade de seguir Jesus de perto. Quando entregamos nossos pedidos a Deus, precisamos estar preparados para receber mais do que imaginamos. Porque Ele é um Pai generoso, que sabe como transformar nossas orações em testemunhos que exaltem o seu nome e inspirem outros a confiar. Amém, meu amado, minha amada. Depois de tudo que falamos e oramos juntos, quero que você guarde algo no coração. Você não está sozinho. O Deus que formou os céus e a terra, que sustenta o universo com o poder da sua palavra, é o mesmo que sustenta a sua vida hoje. Ele conhece cada detalhe, cada suspiro, cada lágrima. Ele sabe o que você ainda não contou a ninguém. Entende o que você mesmo não consegue explicar e, mesmo assim, permanece ao seu lado com amor incondicional. Talvez você esteja atravessando um tempo difícil onde as respostas parecem não vir e o silêncio de Deus pareça pesado. Mas saiba, até no silêncio Ele está trabalhando. Enquanto você não vê, Ele está movendo peças, abrindo caminhos e preparando respostas que vão chegar no tempo certo. O que hoje parece atraso, amanhã você vai entender como cuidado. O que hoje parece barreira, amanhã você vai enxergar como proteger. Deus é o seu refúgio seguro. Ele não se distrai, não se cansa e nunca chega atrasado. Cada passo seu está debaixo dos olhos dele. Mesmo quando a estrada parece escura, Ele é a luz que guia. Mesmo quando as forças acabam, Ele é quem renova. E mesmo quando o medo tenta dominar, Ele é a paz que guarda seu coração. Você é amado, escolhido e protegido. Não importa quantas lutas ainda venham, o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Então, levante a cabeça, respire fundo e descanse na certeza de que o Pai já está cuidando de tudo. E se hoje você crê que não caminha sozinho, declare com fé: Eu confio, porque sei que Deus está no controle da minha vida. Mesmo no silêncio, Deus está agindo. Ele conhece cada passo seu, já preparou o caminho e está cuidando de cada detalhe. Você não está sozinho. O Pai está no